é esse desmembramento? É separar duas parcelas de terra ali, não é, Santiago? O proprietário rural tem um imóvel rural e, por algum motivo, ele tem o interesse de fazer a divisão desse imóvel. Isso aí se chama desmembramento. E desmembramento é exatamente o ao contrário de amembramento, de remembramento, que é quando você faz a união dessas parcelas em um imóvel só. E cada cadastro, a gente sabe aí, Santiago, tem a sua peculiaridade com relação ao desmembramento. Hoje o CCIR, ITR, QNI ali que estão juntos nesse processo, entende de uma forma, você tem que fazer certos procedimentos para fazer o desmembramento. A certificação, o CIGEF, entende, na verdade não, você tem que fazer alguns procedimentos que, inclusive, são até bem, digamos assim, complicados de você fazer para desmembrar um imóvel rural. Você tem que fazer a solicitação ali de cancelamento da certificação por motivo de desmembramento, e aí depois inserir as parcelas desmembradas. É uma situação bem peculiar, digamos assim. E tem ali a situação do cartório de registro de imóveis também, né, Santiago? Que tem as suas legislações que regem para você validar, digamos assim, dos desmembramentos. Tem a questão ali da fração mínima de parcelamento. Hoje, os imóveis, sem falar de desmembramento, muitos imóveis estão abaixo da fração mínima de parcelamento dos seus municípios. E isso aí é uma confusão grande quando você é contratado para fazer o serviço e você chega para o seu cliente, poxa, esse imóvel aqui ele vai ter problemas para registrar porque ele está abaixo da fração mínima de parcelamento e não atende aquelas regras específicas ali da legislação, né, Santiago? Então, são muitas peculiaridades para uma coisa teoricamente simples, que é apenas dividir a terra, né? E vocês precisam entender de cada cadastro desse, né? De cada situação dessa, como funciona cada cadastro desse, quando a gente vai falar de desmembramento. Então, é muito importante. E agora, o desmembramento, Matheus, é feito de outra maneira. É feito pela vinculação, é feito não só saber fazer, não só saber teoricamente o que é, mas saber fazer. E não é fácil para você entender, fica até mais fácil entender a própria certificação do que toda essa relação do CCIR, QNI, ITR, NIF, CAFI. Então, não é tão simples, né? Por isso que a gente tem fluxos aqui, tem passo a passo para disponibilizar para quem está na comunidade do Pombo Rural. A gente sempre fala aqui também, né, nos nossos conteúdos, mas a gente não consegue entrar a fundo, compartilhar uma tela, né, para dar uma aula específica disso. Por isso que a gente tem na nossa comunidade, que é um espaço fechado, a gente explica tudo isso. Esse serviço de desmembramento, ele puxa muito outros serviços, né? Se você perceber, Matheus, é uma ótima oportunidade de negócio você trabalhar com desmembramento, porque se você fizer aquele desmembramento, né, daquele cara, ele desmembrou aquele outro vizinho, Matheus, ele vai remembrar, ou então ele vai criar outro cadastro, ou seja, ele tem que ter um novo Pombo Rural para ele. O próprio cartório faz esse desmembramento, mas ele vai ter que ter todos os novos cadastros para ele. Então tem a técnica de se fazer, mas às vezes, Matheus, muitas vezes a gente é contratado para fazer só a parte do nosso contratante, né? Ou quem vendeu a área, ou quem comprou a área que está desmembrando. E a gente tem muitos clientes aqui. E digo mais, Matheus, o cartório já devia exigir atualizado antes de terminar esse processo, para ter uma segurança aí, né, das informações. Eu acredito que o cartório, Matheus, já poderia exigir do cara que comprou a atualização desses cadastros e do cara que vendeu também. Ou seja, não, antes de você concluir aqui, eu quero... Aquele rapaz comprou parte, não foi? Eu quero atualizado todos os cadastros aqui. O rapaz que vai fazer o remembramento, ou só vai ficar com a área, e de você que está vendendo. Isso aí não se pede, né? Constantemente. Alguns cartórios pedem, outros não. E eu acho que essa sacada aí para o próprio cartório é muito interessante. Todo mundo vai ganhar com isso, né? O próprio cliente vai ganhar, que ele vai estar com tudo regular, tudo corretamente. A gente vai ganhar, que a gente vai ter que fazer mais serviços. O próprio cartório vai ganhar. Eu acho que é muito importante até ser colocado em lei aí para todos os cartórios fazerem dessa mesma maneira. Alguns fazem, outros não. Né? Aqui mesmo a gente tem cartórios que não fazem, só pede a planta memorial descritiva e pronto, né? Porque ele já está com os outros cadastros feitos, né? Mas ele tinha que pedir a atualização dessas duas parcelas, ou 3, ou 12, ou 15, que foram desmembradas. Você não acha, não? Com certeza, Santiago, com certeza. Isso iria facilitar o trabalho de todo mundo, né? Até do próprio cartório mesmo,
mediante todas as áreas já estarem regulares, a confiança que ele poderia ter nesse desmembramento é bem maior também. E digo mais, já no nome do cara, porque alguns cartórios pedem desmembrado, mas no nome do comprador, né, ou do vendedor, mas já poderia já estar atualizado no nome do cara que comprou, para ele ter já saído do cartório tudo regular. A tendência, né, Santiago, é aquela situação que hoje a gente vê assim, de vez em quando saem notícias aí do CAR, utilizando dados do CIGEF para validação de suas áreas. Hoje em dia, com o CNIR, que é obrigatório a vinculação do ITR ao CCIR, a tendência é que um dia seja dessa forma, Santiago. Mas são mais de 500 anos aí de registros imobiliários e não se corrigem de um dia para o outro, né? Os procedimentos podem até, na verdade, não é que podem vir a mudar, eles têm que vir a mudar, mas o procedimento para essa correção de tudo que já foi feito aí de forma, digamos assim, rudimentar, é um passo a passo que vai demorar um pouquinho. E, na verdade, essa ideia que você está dando aí é uma ideia de que pode adiantar um pouco esse procedimento, porque pelo menos nessas novas áreas que vão vir a existir, já vai estar tudo regularizado, né? E é um procedimento que, nesse momento, o proprietário rural tem interesse em fazer essa regularização, porque vai ser para a confirmação da sua compra. Ou seja, você pega ali o interessado em um momento de interesse, né? Todos os proprietários rurais são interessados, a gente tem que partir dessa premissa, mas às vezes não está no seu momento de fazer ali o cadastro por diversos motivos, às vezes não é uma prioridade para ele, porque na verdade todos têm que fazer. A questão é que é exatamente essa, não é uma prioridade para ele naquele momento por diversos motivos. E essa também é a função do profissional que trabalha aplicando o fundo rural aí ao redor do Brasil, né? Mostrar que é sim uma prioridade, porque por diversos motivos. Às vezes o cliente está ali perdendo dinheiro, às vezes o cliente está irregular e pode, talvez, sei lá, perder o seu imóvel, ou às vezes o imóvel nem é dele e ele não sabe, né, Santiago? Então, é também uma função do profissional que trabalha com o fundo rural aí ao redor do Brasil, proporcionar isso aí para os responsáveis, né, de imóveis rurais aí ao redor de todo o território nacional.